A paz do Senhor Jesus, sou o diácono e professor da EBD, Luciano Carrilho. E quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha através do canal EBD Inteligência Artificial. Estamos iniciando o terceiro trimestre de 2023 com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição número 1, que será ministrada em 2 de julho de 2023, tem como título A Igreja diante do espírito da Babilônia. Texto áureo. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse capítulo 17, o versículo 5. Verdade prática. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Leitura bíblica em classe. Apocalipse capítulo 17, versículo 1 ao versículo 6. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, e estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Queridos irmãos em Cristo, a Babilônia foi uma cidade-estado de grande importância na antiga região da Mesopotâmia. Historicamente, ela surgiu por volta do século XIX a.C. e foi considerada o berço da civilização, abrangendo áreas políticas, culturais, sociais e econômicas. No entanto, meus irmãos, quando o livro do Apocalipse menciona essa cidade, por exemplo, Apocalipse 17, versículo 5, não se refere à localização geográfica de Babilônia, mas ao simbolismo que ela representa. Devido à utilização de diferentes métodos de interpretação bíblica, os estudiosos do livro do Apocalipse têm adotado diversas posições escatológicas. Portanto, meus irmãos, é importante ressaltar que este capítulo não se trata do método utilizado na interpretação da literatura apocalíptica. O objetivo aqui, meus irmãos, é esclarecer alguns personagens do livro das Revelações, como a grande prostituta de Apocalipse 17, versículo 1, e a besta de cor escarlate de Apocalipse 17, verso 3, além de alertar a igreja sobre os aspectos gerais do espírito de Babilônia no cenário global em que vivemos, tanto no âmbito religioso quanto no social, cultural, político e econômico. Por fim, meus irmãos, é revelado que o papel do cristão neste mundo que está sob o poder do maligno, conforme 1 João 5,19, é manter uma fé correta, ortodoxia, uma vida correta, ortopraxia, um verdadeiro caráter cristão, viver em santidade e aguardar a volta do Senhor Jesus, conforme está escrito em Hebreus 12, 14, Filipenses 3, versículo 20. Queridos irmãos em Cristo, nesta primeira lição do trimestre, tem como título A Igreja diante do Espírito da Babilônia. Vamos estudar 3 pontos. Primeiro ponto, Babilônia e seus significados. Segundo ponto, o espírito da Babilônia. Terceiro ponto, a postura da igreja. Antes de adentrarmos nos tópicos e seus subtópicos e resumi-los de uma forma clara, objetiva e ilustrações para um melhor entendimento, se tudo isso já está sendo bênção para você, deixe seu like como forma de gratidão. Compartilhe e se inscreva no canal EBD Inteligência Artificial e ative o sininho para ser avisado em primeira mão das nossas lições semanais e também da leitura diária.
Deixe seu comentário abaixo, é muito importante. Adentraremos agora no tópico 1, Babilônia e seus significados. Temos aqui 3 subtópicos. Aqui está o primeiro, a cidade-estado da Babilônia. Queridos irmãos em Cristo, a Babilônia é mencionada cerca de 200 vezes na Bíblia. Essas referências, meus irmãos, em sua maioria, dizem respeito à antiga cidade-estado, localizada nas margens do rio Eufrates, na terra de Siná, a uma distância de aproximadamente 1.500 quilômetros de Jerusalém. A cidade foi fundada pelos descendentes de Cush e seu filho Nirode, conforme Gênesis 10, versículo 8 ao versículo 10. A biografia de Nirode explica a origem racial, política e espiritual da Babilônia e da Assíria, as duas grandes potências mesopotâmicas que conquistaram Israel e o mantiveram no exílio. Nirode, ele estabeleceu seu império através de uma agressão evidente, conforme Gênesis 10, verso 8. O seu poder, meus irmãos, era tão imenso que se tornou um provérbio em Israel. Gênesis 10, 9. O seu império abrangia toda a Mesopotâmia, incluindo tanto a Babilônia ao sul, conforme Gênesis 10, 10, quanto a Síria ao norte, Gênesis 10, 11 e 12, como principais centros do seu império. Ele também fundou a grande cidade de Babilônia, especialmente conhecida por Babel, Gênesis 10 e 10. Assim, meus irmãos, a partir da descendência de Cã era filho de Noé. Nasceram Cush e o pai de Nirode, Gênesis 10, versículos 6 a 8, que se tornou o patriarca de duas grandes civilizações antigas, Babilônia e Assíria. Essas nações, meus irmãos, desempenharam papel importante na cultura antiga e muitas vezes elas foram obstáculos para a nação escolhida de Israel. Também é importante ressaltar, meus irmãos, que nas Escrituras o termo Babilônia ele se refere tanto à nação como à capital-estado-nação. Além disso, a Bíblia também identifica esse lugar como a terra de Siná, Gênesis 10 e 10, Gênesis 11, verso 2 e Isaías 11, verso 11. E como a terra dos caldeus, Jeremias 24, 5, Jeremias 25, 12, Ezequiel 12, 13. Em outra perspectiva, meus queridos irmãos, destaca-se que práticas abomináveis e repugnantes para o povo hebreu, como o politeísmo, a imoralidade moral, a imoralidade sexual, a idolatria e todas essas mazelas contrárias à desigualdade e à dignidade da vida humana, era comum e celebradas entre os babilônios, conforme Levítico 18, 1 ao 23, capítulo 20, verso 10 e 22. Nesse contexto, queridos irmãos, o Enuma Elish, uma epopeia babilônica sobre a criação, apresenta várias fantasias animalescas que vão contra a revelação bíblica, como a ideia de que os seres humanos foram criados a partir do sangue de um desses deuses rebelde, chamado Kingu, e que os céus e a terra foram formados através de uma batalha entre esses deuses. Acrescenta-se, além de toda a depravação, a violência e a crueldade do Império Babilônico, em 587 a.C., quando da invasão à nação de Judá. Os babilônicos, os caldeus no caso, queimaram o templo e os palácios, derrubaram os muros de Jerusalém, assassinaram homens, mulheres, velhos e crianças e arrastaram centenas de hebreus para serem escravos na terra de Siná, conforme 2 Crônicas 36, versículos 6 ao 20. Por essas razões, meus irmãos, figuradamente, Babilônia representa devassidão, paganismo, sincretismo, violência e rebeldia aos mandamentos de Deus. O espírito da Babilônia faz uso da cultura e da ideologia secularista para persistentemente oferecer resistência contra tudo que se chama Deus, conforme 2 Tessalonicenses 2 e o versículo 4. Segundo subtópico. Meus irmãos, lembrem-se que essa lição ela tem um caráter introdutório, muito importante, e tudo vai se desenrolando ao longo do trimestre. O segundo subtópico, a grande prostituta e a besta. O livro do Apocalipse apresenta uma série de visões, uma viagem celestial, mensagens angelicais e uma profunda escatologia apocalíptica.
Entre os personagens, meus irmãos, enigmáticos encontrados no livro, destaca-se a grande prostituta, com quem os reis da terra se prostituíram. Apocalipse 17, verso 1 e verso 2. Agora aqui, meus irmãos, é importante notar que as escrituras, elas mencionam várias prostitutas. Mas essa mulher não é apenas uma prostituta, mas uma grande prostituta. No grego, pornés tes megalés. O autor bíblico usa um adjetivo no genitivo, megalés, para enfatizar a extensão da perversidade desta mulher. O comentário bíblico pentecostal descreve essa figura como imponente, sendo uma prostituta de alta classe, uma prostituta real. O texto bíblico também destaca, meus irmãos, que essa prostituta, ela está sentada sobre muitas águas. Apocalipse 17, versículo 1. Essa expressão simboliza as multidões que foram seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Apocalipse 17, 15. A prostituta não apenas se prostituiu com os reis da terra, mas também vive em prostituição. No contexto do profetismo judaico, essas expressões, meus irmãos, apontam para a idolatria, ou seja, a prostituição espiritual. O cálice em sua mão contém as imundícias de sua prostituição, representando todas as formas de intoxicação moral e espiritual presentes na sociedade. Assim, a prostituta é identificada como uma faceta da imoralidade e do falso sistema religioso, representado pelo espírito de Babilônia. Além disso, meus queridos irmãos e ouvintes, João testemunha uma mulher montada sobre uma besta. A gente pode ver isso lá em Apocalipse 17, verso 3, parte A, que é a própria descrição da prostituta. Ela está vestida de púrpura e também vestida de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Apocalipse 17, 4. Simbolizando reinado, luxo, materialismo e poder econômico. A besta na qual a mulher está montada é a besta que emerge do mar, conforme está lá escrito em Apocalipse 13, verso 1. Essa besta, meus irmãos, é o anticristo, que pelo poder de Satanás, ele se opõe a Cristo, conforme 2 Tessalonicenses 2, 4, 9 e 10. Ele profere blasfêmias em rejeição consciente ao senhorio de Cristo. Apocalipse 3, verso 6, 17, verso 3b. As 7 cabeças e 10 chifres da besta representam os poderes do mundo e sua força política. A gente pode conferir em Apocalipse 17, 3, parte C, e também 10 e verso 12. A união entre a mulher, que é chamada a grande prostituta, e a montaria, no caso a besta, simboliza a nefasta força do sistema religioso, do sistema econômico, do sistema político, do espírito de Babilônia. Subtópico 3. Mistério. A grande Babilônia. Após descrever a grande prostituta, João revela o nome dessa meretriz. Mistério. A grande Babilônia. Apocalipse capítulo 17 e o versículo 5, parte A. Nesse contexto, meus irmãos, é importante ressaltar que a palavra grega mistério, usada por João, significa segredo ou doutrina secreta. Esse termo indica uma verdade divina que antes estava oculta e agora foi revelada. Essa palavra é utilizada 27 vezes no Novo Testamento. Portanto, ao utilizar o termo mistério, fica claro que o nome Babilônia não se refere apenas a um local geográfico, mas sim a um simbolismo. Por exemplo, o apóstolo Pedro chama a maior cidade daquele tempo, Roma, de Babilônia também. 1 Pedro 5,13. Embora Roma fosse poderosa e tivesse um alcance vasto, com um controle econômico e uma ambição de influenciar o mundo inteiro, sua prosperidade não será duradoura, pois o Senhor a destruirá com o sopro de sua boca e vai aniquilar com o esplendor de sua vinda, conforme 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Nesse sentido, Adolf Power, ele destaca que o conceito geográfico foi reinterpretado espiritualmente. Embora a Babilônia tenha exercido uma posição de império mundial por um curto período de tempo, a concretização desse império
não teve sucesso duradouro. Assim, a Babilônia representa a sociedade que desenvolveu uma notável capacidade de se estabelecer neste mundo. Portanto, é importante, meus irmãos, salientar que a Nova Jerusalém representa o povo de Deus, entenderam? Enquanto a Babilônia representa os habitantes do mundo. Jerusalém, povo de Deus. Babilônia, habitantes do mundo. Portanto, a Babilônia simboliza o espírito de perseguição e destruição da fé bíblica. O simbolismo da Babilônia não se refere apenas a uma cultura sem Deus, mas principalmente a uma cultura contra Deus. Portanto, o espírito da Babilônia é definido como um sistema global deliberadamente anticristão. Segundo tópico, o espírito da Babilônia. Também 3 subtópicos. Olha o primeiro deles, no sistema religioso. Como já mencionado, a Babilônia representa um conjunto de práticas reprováveis diante de Deus. O sistema religioso da Babilônia era profundamente maligno e também mitológico. Por essa razão, meus irmãos, o mensageiro angelical, ele utilizou um simbolismo facilmente compreensível pelo apóstolo João e seus contemporâneos. Podemos conferir em Apocalipse 17 e o versículo 1. Nesse sentido, a Bíblia de Estudo Pentecostal argumenta que a Babilônia religiosa, ela abrange todas as religiões falsas, incluindo o cristianismo apostata. Os termos prostituição e também o termo adultério, quando usado figuradamente, geralmente denotam apostasia religiosa e também infidelidade a Deus. Nessa perspectiva, o espírito da Babilônia, ele seduz as pessoas com prostituição espiritual. A gente pode conferir Apocalipse 17:2. Não se adora mais o Deus Todo-Poderoso, mas um culto ao ego, o que leva as pessoas a se tornarem amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, dos prazeres deste mundo, conforme Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2 Timóteo 3, 2-4. Quando a gente observa no comentário Esperança, registra que a premissa básica desta cultura e civilização, pela qual a Babilônia mantém as pessoas sob o seu fascínio, é a prostituição e a licenciosidade. Para ela tudo é permitido e nada é considerado uma verdade comprometedora. Todos os vínculos com os mandamentos de Deus são queimados, desenvolvendo assim um estilo de vida sem Deus e sem Cristo. Dessa forma, meus irmãos, sob o pretexto de suposta liberdade, estimula-se a imoralidade através do relaxamento moral. Para os adeptos desse conceito, não existe valores absolutos, não. Assim, tudo passa a ser questionado. A autoridade da Bíblia passa a ser questionada, os valores familiares passam a ser questionados, as leis, os costumes, as regras cristãs e até mesmo o divino e o sagrado. Em contrapartida, a verdadeira igreja, ela professa e ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, compreensível, completa e amorosa de Deus para a humanidade, cujo objetivo principal, através do Espírito Santo, é nos levar à redenção em Cristo. E também, meus irmãos, além desses males que eu falei, da falsa religiosidade, há também o ecumenismo doutrinário, que erode a fé bíblica, conforme Gálatas 1, versos 6 e 8. O relativismo, que rejeita as doutrinas bíblicas, segundo Timóteo 4:3, o humanismo, que redefine os mandamentos, segundo Pedro 3:16, e o sincretismo religioso, que mistura o sagrado e o profano, segundo aos Coríntios 6:16 e 17. Tudo passa a ser permitido. E a verdade é desconstruída, conforme segundo Timóteo 3:17. Como consequência, meus irmãos, a igreja é duramente perseguida. Mateus 24:9. Isso inclui o quê? Restrições à liberdade religiosa, que é o que nós estamos vendo no Brasil, até não é tanto, né? Mas já existe, principalmente em alguns países, onde a supressão do culto e a criminalização é bastante rigorosa pelas autoridades. Segundo subtópico, no sistema político, cultural e econômico. Conforme já mencionamos, João afirma que o mundo inteiro jaz do maligno. 1 João 5,19. Isso significa, meus irmãos, que embora Deus seja soberano sobre tudo e todos, o mundo está sob o domínio de Satanás, em rebelião contra o governo divino. A Bíblia de Estudo Pentecostal argumenta que nesta era atual da história, Deus limitou seu poder supremo e domínio sobre o mundo,
essa limitação é temporária, nós sabemos disso, pois no tempo determinado, por sua sabedoria, ele destruirá toda iniquidade e Satanás, conforme Apocalipse 19 e 20. Enquanto o tempo determinado para essa intervenção de Deus não chega, o espírito da Babilônia ele está exercendo uma forte influência na política, na cultura, na economia. As agendas progressistas que promovem a inversão de valores são impostas aos cidadãos, desafiando os valores cristãos, como a defesa do aborto, a ideologia de gênero, a legalização das drogas, da prostituição. E aqueles que se opõem a essas tais medidas, essas práticas, logo são alvos de patrulhamento ideológico. São rotulados com termos pejorativos como intolerantes, machistas, fascistas, homofóbicos, preconceituosos e outros adjetivos depreciativos, não é verdade? Esse tipo de ação estigmatiza como fundamentalista qualquer um que ouse, meus irmãos, a discordar do sistema mundano. Além disso, o ativismo judicial, que é a interferência excessiva do judiciário nos outros poderes republicanos, ele censura aqueles que defendem os valores bíblicos cristãos. Estereotipos e conceitos prévios são proferidos contra os seguidores de Jesus. Recentemente, em uma decisão, os cristãos foram classificados como pessoas de mentes sombrias, retrógrados, espalhando espantalhos da moral, fundamentalistas religiosos, reacionários morais e outros adjetivos aí pejorativos que eles costumam usar contra os cristãos. Portanto, meus irmãos, em tempos de ataques ideológicos contra a cultura judaica cristã no século XXI, a igreja ela não deve se abster de ser o sal da terra e a luz do mundo, não, conforme Mateus 5, 13 e 14. Por isso que é crucial reafirmar que a Bíblia é o fundamento para a ética e a moral dos cristãos, sim. É a única regra infalível de fé e conduta para o cristão. Está escrito em 2 Timóteo 3,16. Além disso, queridos irmãos, é importante ressaltar também que o Deus desse século, conforme 2 Coríntios 4,4, o adversário, ele influencia este mundo juntamente com suas hostes malignas. Efésios 6, verso 12. Por esse motivo, queridos irmãos, o espírito da Babilônia está ativo no mundo, promovendo ações contrárias aos princípios divinos e também aos valores cristãos. Por isso, nessa perspectiva, o livro de Apocalipse ele descreve o enriquecimento dos mercadores através da exploração da luxúria, da imoralidade promovidas pelo espírito da Babilônia. A gente pode conferir lá em Apocalipse 18 e o versículo 3. O comércio e o governo, eles corrompem os cidadãos com ganância, com dinheiro, com poder. A gente também pode conferir Miqueias, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. E também Apocalipse 18, verso 12 e 13. As pessoas são incentivadas, meus irmãos, a buscar vantagens financeiras ilícitas e imorais em detrimento do seu próximo, causando injustiças e caos social. E como resultado de tudo isso, meus irmãos, os cidadãos são levados a confiar no materialismo e na autossuficiência, mantendo-se afastado de Deus. Esse é o objetivo do espírito da Babilônia, afastar o povo de Deus. A grande mídia, as artes, a literatura e a educação promove doutrinas contrárias à fé cristã. João 15, 19. E sob essa pressão do politicamente correto, a sociedade absorve e defende a nova cultura. A gente pode ver lá em 1 João 4, 5, 6. E nesse contexto, queridos, os cristãos verdadeiramente bíblicos são perseguidos, são julgados. A gente pode ver Lucas 21, 16, 17. E aqueles que controlam a economia, eles impõem embargos, tributos, multas contra aqueles que adotam os princípios bíblicos. É verdade. A gente confere Tiago 2, 6 e 7, Apocalipse 13, 16 e 17. Mas, no entanto, o espírito que escraviza a humanidade na incredulidade e no pecado será finalmente derrotado quando Cristo retornar em glória. Nessa ocasião, ele vai eliminar a grande Babilônia e o domínio do anticristo. Confira lá em Apocalipse 18 e verso 2 ao 19. Terceiro e último tópico, a postura da igreja e a posição diante do espírito da Babilônia. Também temos 3 subtópicos. Olha o primeiro,
manter a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia, ela tem sua origem no grego, ortos, que significa correto, e na expressão doxa, derivado do verbo dokel, que significa crer. A combinação desses termos passou a indicar a crença correta. Embora seja conhecida entre os cristãos, essa expressão não é encontrada na Bíblia. Foi utilizada na igreja primitiva para combater os falsos ensinos. No sentido, a ortodoxia pentecostal tem a Bíblia como árbitra suprema e inquestionável em assuntos de fé e prática. No entanto, queridos irmãos, a Bíblia ela precisa ser interpretada e compreendida. Ao longo da história, surgiram credos e confissões denominacionais. Com esse propósito, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que é o documento oficial de interpretação, serve como proteção contra falsas doutrinas e contribui para a unidade do pensamento teológico. Portanto, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como um valor universal e imutável, conforme o Salmo 100, verso 5, Mateus 24, 35. Dessa forma, por meio de estudo sistemático e doutrinário da Bíblia, é possível capacitar os crentes para enfrentar o espírito da Babilônia e também enfrentar suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã. Isso significa, queridos irmãos, que uma ortodoxia sem vida não tem valor. A gente pode conferir Tiago 2,26. Isso indica que a fé e não o que fazemos estabelece nosso relacionamento com Deus. No entanto, essa fé precisa de conteúdo, ou seja, uma fé genuína sempre produz uma vida justa, uma vida prática. Uma fé ortodoxa sem prática, ortoprática, não tem utilidade no combate ao espírito da Babilônia. Somente uma vida cristã autêntica pode fazer a diferença. Você pode conferir Mateus 5, verso 16. Segundo subtópico, desenvolver o caráter cristão. O caráter cristão refere-se à nova vida, ao modo do cristão pensar, do cristão agir, daqueles que pertencem verdadeiramente a Cristo, conforme Efésios 4, verso 22 ao 30. É nesse sentido que é importante enfatizar que o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do crente, conforme em Gálatas 5, 22 ao 25. A Bíblia, ela está escrito que o fruto do Espírito consiste em 9 virtudes. A gente pode conferir Gálatas 5, 22 ao 23. O fruto, ele é mencionado no singular, o que se refere à unidade que o Espírito Santo cria na vida daqueles que se submetem a ele. O domínio próprio parece ser a soma de todas as outras virtudes, gerando autocontrole e autodisciplina na vida do crente. Portanto, meus irmãos, aquele que vive na carne é escravo do pecado. E a característica daqueles que já foram libertos é a manifestação do fruto do Espírito Santo na sua vida. Aí, nesse sentido, o fruto será relacionado ao crescimento e ao caráter. O modo de vida é o teste fundamental da autenticidade, é o testemunho na vida da pessoa. Assim, o cristão controlado pelo Espírito Santo não pode ceder às paixões carnais, nem ser escravizado pelo pecado. Gálatas 2:20, 1 Pedro 1 e verso 18. Além disso, meus irmãos, Jesus ensinou que se conhece uma árvore pelos seus frutos, não é verdade? Mateus 12:33. Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno é o jugo do pecado, e o jugo do pecado é andar no Espírito. Gálatas 5:16 ao 17. A falha na formação moral do caráter produz pseudo-cristãos escravizados pela carne. Judas 12 e o verso 13. A igreja que valoriza o estudo e a aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir ao espírito da Babilônia, conforme Romanos 8, 35, verso 38 e o verso 39. Terceiro subtópico, aguardar a volta de Cristo. O retorno de Cristo está amplamente registrado nas Escrituras. Os seguidores de Jesus receberam a garantia de sua volta. A gente pode conferir em João 14:3, Atos 1 e 11. A dispensação da graça chegará ao fim com o arrebatamento da igreja antes, fique claro, viu, meus irmãos, antes da grande tribulação. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, também 1 Tessalonicenses 1, 10, 4 e 13. Aí depois vem o versículo 18, o capítulo 5 de Tessalonicenses, verso 9,
E depois 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, versos 6 ao 10. O céu é a morada eterna dos redimidos. Eles aguardam o dia em que o Senhor Jesus virá buscá-los para estar com ele, conforme Filipenses 3, versículo 9. A única esperança é que Deus intervirá, pronunciará seu juízo contra o sistema mundial atual e enviará Jesus de volta à terra para estabelecer seu governo e tornar o trono de Davi eterno. Quanto aos sinais que precedem a volta do Senhor Jesus, destacamos a apostasia, a inversão de valores, a perseguição, as guerras, a fome, as pestes, os terremotos, e que está registrado em Mateus 24, 5 a 12, e 1 Timóteo 4, versículo 1, e 2 Timóteo 4, 3. Diante desses eventos, os cristãos são exortados a não viver despreocupados, mas a aguardar o retorno do Senhor, sempre em oração e vigilância, conforme Marcos 13, 33. Aqueles que foram salvos também são chamados a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver, meus irmãos, nesta presente era, uma vida de autodomínio, uma vida de integridade, uma vida de santidade, para que possa ir ao encontro do seu Senhor no arrebatamento da igreja. A gente confere Tito 2, verso 12 e verso 13. Queridos e amados irmãos, chegamos à nossa conclusão. Vivemos em um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo, conforme Lucas 21 e 28. Nesse interlúdio, é dever da igreja, meus irmãos, oferecer resistência ao mal, segundo aos Tessalonicenses 2, 6 e 7. Ensinar a doutrina bíblica, conforme Mateus 28, 20. Formar o caráter dos discípulos, isso é muito importante, conforme Gálatas 4, 19. E santificar-se para a vinda do Senhor Jesus, conforme Hebreus capítulo 12, e o versículo 14. E aquele que começou a obra, com certeza finalizará no dia da sua vinda. Que Jesus te abençoe, fica com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém.